Vamos seguir com o estudo da meteorologia CMS. Vamos falar agora um pouco sobre os parâmetros atmosféricos e as formas de propagação do calor e temperatura. Vamos entender um pouquinho o que é calor e temperatura. Vamos lá na página 14. Então, vamos falar sobre os parâmetros atmosféricos. O ISA, que é a International Standard Atmosphere, é um órgão, uma empresa, responsável por conhecer os parâmetros da atmosfera, né? Ela foi criada por quem? Pela ICAO. Quem é a ICAO? A ICAO é a Organização Internacional da Aviação Civil, tá? Por que foi criado a ISA? Com a finalidade de estabelecer parâmetros atmosféricos invariáveis, permitindo assim uma melhor colaboração dos instrumentos de voo e cálculos correlativos, tá? Então foi por essa razão que a ICAO criou a ISA. Vamos falar um pouquinho sobre alguns parâmetros atmosféricos, né, que são os valores mais utilizados. Que são, por exemplo, aqui, a altura da atmosfera, né, 20 mil metros ou 65.800 pés. Vamos falar também sobre a temperatura da tropopausa. Lá na tropopausa está mais ou menos menos 56,5 graus Celsius. Está lá na tropopausa. E o padrão da pressão é 1013 HPA, que hectopascal, na verdade, né? HPA hectopascal. Ou 29,92 em polegadas de mercúrio. A velocidade dos sons é 660 kN ou 340 m/s. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o calor. Calor é aquela energia que se origina do movimento das moléculas, tá? É uma energia que se transmite de um corpo para o outro. Quando um corpo é aquecido, ele aumenta de volume, mas tem aí uma pequena exceção que é a água, né? Que diminui o volume quando ela aumenta o calor. Agora, o que é temperatura? Temperatura é a sensação táteis do quente e do frio, tá? Que transmitem a primeira noção de temperatura. Ela é uma grandeza escalar. A quantidade de calor em determinado objeto né? É importante, a temperatura é muito importante, fator climático. Ela também tem ali uma relação, ela é influenciada também, a temperatura, pelos fatores climáticos, né? Então, pela umidade, pela radiação solar, a latitudes, as massas de ar e muitos outros agentes atmosféricos. Vamos falar sobre as formas de propagação do calor: a condução, a convecção, a advecção e a radiação, que essas são as formas de propagação do calor. Na condução acontece a transferência de calor, ela vai ocorrer no interior de um sólido e
Na condução, a energia térmica ela é transferida entre átomos e moléculas de um sólido sem que ocorra a transferência de matéria, né? Ou seja, não precisa estar perto ali, mas vai conduzir. Independente do seu estado físico, apesar de mais frequentes sólidos, né? A convecção, por sua vez, a transmissão de calor ocorre pela movimentação interna do fluido, né? Quando a gente está ali fervendo uma água, ou também água ou ar. A convecção surge entre um gradiente térmico em um fluido, desde modo que as regiões mais quentes desses são menos densas que as restantes. Então, elas vão se movimentar aqui, por exemplo, né? Vai ter uma movimentação aqui, elas vão dar origem a uma corrente de conversão ascendente, ou seja, o líquido que tiver mais quente ele vai subir, o frio ele vai descer, né? Então, vai ele propagar o calor de uma forma convectiva. E temos a advecção, que é a transferência horizontal de calor de qualquer propriedade da atmosfera, por exemplo, a temperatura ou umidade. A transmissão de calor por meio de movimento horizontal do ar atmosférico, que nós conhecemos é o vento, né? Então, é aquela transferência vertical. A radiação, que é uma das mais conhecidas, ela acontece por meio de ondas eletromagnéticas de calor, onde o corpo ocorre transferência de energia térmica. Um exemplo muito grande que a gente tem é o Sol. O Sol emite o calor através de ondas magnéticas.